Meus amados irmãos e amigos aqui do Face, do YouTube e de todos os meios de comunicação, aonde os meus áudios de instrução da Palavra de Deus têm chegado. Quero vos comunicar o fato principal, o objetivo principal, pelo qual eu me exponho e me coloco diante de confrontos, levando a Palavra de Deus. Eu creio nessa palavra. Eu creio na mensagem que Deus nos trouxe o conhecimento através de Cristo. Eu creio no Evangelho, que é as boas novas de Deus, que o próprio Jesus veio trazendo e que enviou homens para continuar pregando esse Evangelho, até que se cumpra o tempo de Deus em relação a este mundo, essa humanidade. Jesus, ele disse assim aos seus discípulos: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Esse Evangelho, Jesus não mandou pregar somente a judeu. Esse Evangelho é para toda criatura, todo aquele que crê, porque o amor de Deus foi para salvar o mundo, a humanidade. De quê? Da condenação do pecado. Não é só os judeus que estão sobre a lei, é toda a humanidade que está sob a maldição do pecado, tá? Há uma diferença da palavra sob e da palavra sobre. A palavra sob é embaixo, subjugado. A palavra sobre é em cima, por cima, aonde prevalece, aonde está, a autoridade. Então, assim, a humanidade está sob o pecado, a maldição, o juízo, a condenação. Então, seja a lei, seja aqueles que receberam a lei de Deus, que foi o povo que Deus chamou como nação através de Abraão, aí Isaac, Jacó, aí tornou-se um povo a quem Deus fez nação, o povo de Israel. Esse povo foi o povo que Deus escolheu para que através desse povo todas as nações, todos os povos conhecessem o Deus verdadeiro, o meio por onde seriam salvos, pois só há um Salvador e fora dele não há outro. Deus já dizia isso lá para o povo de Israel. Ele é o Salvador, não é só do povo de Israel para livrar da maldição da lei. É o Salvador de toda a humanidade para livrar da maldição do pecado, aonde a lei mostrou a sentença ao homem pecador. E Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E esse Evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, a todas as pessoas. Só assim virá o juízo de Deus. Quando Deus ele dá essa ordem, para que a sua palavra, a sua orientação, o conhecimento que Deus nos dá por onde encontramos a salvação, Deus ele dá essa ordem para se pregar a todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam desse conhecimento para ter a oportunidade de conhecer o amor e a graça de Deus, por onde podem se salvar. Porque Deus não tomará o culpado por inocente, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Paulo fala isso lá em Atos 17, 30 e 31, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens. Olha só, não é o povo judeu, não é um povo-nação restrita. Deus anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. O que Deus quer do homem é o arrependimento. Para que, através de Jesus, o homem não sofra o juízo que há de vir sobre toda a humanidade. Aqueles que morrem já seguem para o juízo, porque não aproveitaram a oportunidade que tiveram para se salvar. Aqueles que estão vivos estão aí sendo alvo desse juízo. Quando esse juízo se der, no dia que está determinado por Deus, como Paulo vai dizer em Atos 17, 30 e o 31, porque Deus tem determinado um dia. Esse dia é o dia final de tudo, em que Deus irá julgar toda a humanidade, os que estão vivos e os que estão mortos. E o fim geral para tudo chegará neste dia. É o fim de toda a existência do homem neste mundo, é o fim de todo o sistema do pecado, é o fim de tudo que a gente vê hoje. Tudo que se vê é temporal. A palavra diz isso. Então, gente, a importância de pregar o Evangelho é para isso. Deus ele adverte o homem do juízo. Mas esse juízo não é agora. Esse juízo não é dentro de uma coisa como a gente entende, no meio
humano. Esse juízo é o juízo eterno. É o juízo divino. É o juízo onde o homem vai sofrer a pena e receber o cumprimento dela numa eternidade distante de Deus, não desfrutando do amor, da graça, da paz de Deus, mas desfrutando do juízo, da ira, da justiça de Deus sobre todo aquele que viveu na prática do pecado e não recebeu o amor de Deus para se salvar. E esse amor, o próprio Jesus anunciou, João 3,16, quando Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele, seja judeu, grego, seja qual for a nação, a cultura, a cor, a raça, a escolaridade, a intelectualidade, todo ser humano fala para o ser humano todo, independente, todo ser humano. Deus enviou o amor dele, manifestou para salvar todo ser humano, porque todos pecaram e todos estão afastados de Deus e todos estão condenados pela causa do pecado, porque por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte aqui, que fala lá em Romanos 5,12, é a condenação. Morte fala de separação. Como também por um homem veio a justiça, veio o amor, veio o meio pelo qual o homem pode sair dessa condição, e este homem é Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esta vida eterna está em Cristo, para quem crê nele, para quem se converter a ele, para que por ele seja justificado, seja livre da condenação do pecado. Os judeus que estão sobre a lei sejam livres da condenação da lei, porque a lei mostra ao homem a punição que ele vai receber da sua transgressão, que é a consequência do pecado. Dá no mesmo. Então, o amor de Deus é para salvar todo ser humano que está afastado dele por causa do pecado. Por causa do pecado. E o pecado, ele já está aprisionando e condenou toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos estão dentro de uma natureza pecaminosa. Não pode ser liberto aonde estão escravizados, no desejo e na maldição do pecado. Só Jesus Cristo é quem pode mudar a situação espiritual do ser humano. Se ele crer e se converter, aí sim ele é restaurado, regenerado, uma nova criatura, livre do juízo, da culpa, absolvido da condenação. Foi o que Jesus disse, João 5,24. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso é dado por Jesus quando o homem crê nele, quando o homem acredita no testemunho que Deus deu de seu Filho, quando o homem recebe o amor de Deus, que é Jesus, para essa finalidade, salvar o homem da condenação. O amor de Deus foi manifesto para a humanidade nesse propósito, onde Deus ofereceu à humanidade o meio de salvação, que é Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece, porque estão condenados. Permanece na condenação. João 3,18, Jesus falou. E Jesus vai dizer em João 5,24, quem nele crê tem a vida eterna. O homem agora tem a promessa de estar com Deus na eternidade. Ter a vida eterna é ter a promessa de, quando sair deste mundo temporal, desfrutar do gozo com Deus na eternidade. Porque a morte eterna é aqueles que morrem sem receber o perdão de Deus e vão desfrutar da ira de Deus num local ausente da presença de Deus, aonde Deus estabeleceu como punição para o pecador. Aí Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna e não entrará em condenação. Observe o que Jesus está dizendo em João 5,24. Não entrará em condenação. Jesus está falando que se a gente crê nele, nós não iremos a juízo. O juízo é algo futuro que há de vir para essa humanidade e chega na vida daqueles que morrem, porque os que morrem sem Jesus seguem já para o juízo. Hebreus 9,27. Então, Jesus está dizendo, quem crê nele não entrará em condenação. Se você crê nele agora, se você morrer crendo nele, você não vai a juízo, você não vai à condenação. Se você crê nele, você será livre desse juízo, absolvido da culpa, livre do pecado, porque Jesus é quem faz isso por nós, para nós, quando cremos nele. Nele,
alcançamos a graça de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Não entrará em condenação. Agora escute o final do versículo que ele fala. Passou da morte para a vida. Olha o que Jesus está dizendo. Quem crê nele passa da morte, porque todo homem está morto, afastado de Deus, condenado pelo pecado. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Morte fala de separação. Todo ser humano espiritualmente está afastado de Deus, está morto, indo a juízo. Mas Jesus está dizendo, quem crê nele passou da morte para a vida. A vida fala de comunhão, reconciliação, proximidade, junto com Deus, novamente. O homem está afastado, separado, morto, condenado, julgado. Mas se ele crê em Jesus, ele sai dessa condição e agora passa a estar reconciliado, em paz, em comunhão com Deus para a vida eterna. Não indo mais a juízo, mas estando com a promessa de quando partir deste mundo, seguir para a eternidade com Deus. A vida eterna, em paz, em gozo, em abundância, onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro, nem sofrimento. Isso é a promessa de Deus para todos os que creem em Jesus. Ainda não se cumpriu, vai se cumprir, mas todos aqueles que creem, antes que se cumpra isso, recebem essa promessa. E quando se cumprir, os que ficarem aqui vão se lamentar eternamente, porque foram advertidos, foram avisados, foram chamados, foram convidados para receber esse amor, essa graça de Deus, para não sofrer a condenação e não creram. Antes, levaram sua mente a acreditar em coisas vãs, doutrina de demônios que contrariavam a verdade do Evangelho, que não os conduziam a Cristo, que não os levavam a andar na palavra, na promessa, na esperança que Cristo nos fez. Creia, meu irmão. Essa é a importância de se pregar o Evangelho. Para dar ao homem a esperança de uma eternidade com Deus e deste mundo sair, de vida com Deus. Porque ele está condenado já há uma eternidade de vida com Deus quando partir deste mundo. Então, por isso que Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é a informação que mostra ao homem esta verdade, que mostra ao homem a miséria que ele está e, ao mesmo tempo, convida o homem a ir para o local da esperança, porque a mensagem do Evangelho é as boas novas de salvação, que mostra ao homem o meio de salvação, a saída, a porta, o caminho, chama-se Jesus. O Evangelho não leva ninguém a outro canto, nem a igreja, nem a doutrina de homem, nem a obra, nem a coisa alguma. O Evangelho leva o homem a Cristo. O Evangelho é a informação de Deus para o pecador perdido, que em Cristo ele será achado por Deus. Para o pecador condenado, que em Cristo ele será salvo. O Evangelho é a mensagem de Deus para o pecador que está julgado, condenado pela culpa do pecado, mostrando que em Cristo ele é justificado, santificado, absolvido desta culpa, porque em Jesus nós teremos o amor, a graça, a comunhão, a salvação de Deus para todo aquele que crê em Jesus. Isso é pregar o Evangelho, é informar o povo esta verdade, advertir o povo do juízo que já estão sentenciados. O martelo foi batido. Vai chegar este dia, mas enquanto não chegar esse dia, mostrar essa humanidade que há uma saída, há uma porta, há uma esperança. Jesus, Jesus, Jesus. Por isso que ele disse, ide e pregai ao mundo inteiro. Quem crê será salvo. As pessoas, se não crê, serão condenadas, porque já estão, continuarão condenadas. É para isso que nós devemos pregar o Evangelho. É por isso que eu combato tanto aqui contra todo o ensino, contexto, princípios errados que deturpam essa verdade, que tira o povo dessa promessa, dessa esperança. Meu trabalho é esse, pregar e defender a verdade do Evangelho de Cristo. Amém? Recebam essa orientação. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade de Cristo, nada além da verdade. Fiquem na paz.